Uai, já estamos ao vivo. Uau! Uh! Estamos ao vivo hoje, agora, neste momento, para a aula gratuita, a primeira aula do estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Essa é a versão mais recente. A minha versãozinha é essa daqui, que é antiga, toda marcadinha, cheia de papelzinho marcada. Essa daqui é da minha irmã. Mas é a versão mais recente, atualizada do estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncula Estes. Toma, né? Quem chegou aí tá ouvindo, galera? Quem chegou me conta aí se tá legal o áudio. Eu não vou me demorar muito falando trivialidades. Vou falar, já vou direto pro livro mesmo, porque o que eu tinha pensado, né? Quem tá no grupo do Telegram, se ainda não tá, quando acabar aqui a live, vai lá na bio, clica no link, você vai pro canal Heroína Quem é Você, que é um canal onde eu coloco todas as informações relacionadas ao sagrado feminino, à psicologia feminina, ao livro também, ao estudo do livro, os insights e tal. Hoje, a primeira aula eu resolvi fazer aqui no Instagram, mas a minha intenção é migrar esta aula para o YouTube, fazer as lives pelo YouTube, porque eu entendo que é a plataforma mais interessante para fazer as lives, mas para quem está lá no Telegram, vai receber essa informação e confirmação. A minha intenção, deixa eu ver aqui, Bia, obrigada Bia pelo feedback. Boa noite aí quem tá chegando, quem chegou, boa noite. A minha intenção hoje era fazer a leitura da introdução, trazer alguns insights da introdução e do primeiro capítulo, né? Só que aí o que foi que eu achei? Tava fazendo um resumo, eu já tinha sentido, né? Eu tinha lançado que ia ser a introdução e o primeiro capítulo, que é o Uivo, a ressurreição da mulher selvagem. A introdução é o Cantando sobre os Ossos, né? Que a Clarissa vai dar um geral do que é isso, por que mulheres que correm com os lobos, por que a gente se colocar, né? Porque ela entende que nós somos parecidas com as lobas. E aí, relendo hoje, no instante eu fui dar uma relida para saber exatamente o que eu ia trazer para vocês. Eu tive certeza que, como nem todo mundo conhece o livro, quem tá por aqui e quer comentar se conhece o livro, se já leu, se já ouviu falar, pode ficar à vontade para a gente já ir interagindo. Eu resolvi trazer primeiro a introdução. Eu pretendo deixar essa aula salva para depois postar também no YouTube, né, no meu canal lá no Diário de uma Heroína. Então, a Clarissa Píncola, ela é uma psicóloga também, é uma psicóloga psicanalista junguiana, e ela é PhD, ela é acadêmica, ela é cantadora também, ela é poetisa e diversas outras coisas, né? Ela é cantadora, que quer dizer guardiã das velhas histórias e tradições latinas. E é legal falar isso porque a forma que ela traz, em cada capítulo ela traz uma história em que ela vai investigando essas histórias. E ela tem, já na introdução, ela já dá um insight, porque ela entende essas histórias. E aí, em cada história, ela vai trazendo... Em cada capítulo, ela vai trazendo a história e vai enredando a gente pra gente entender a psicologia, a nossa psicologia feminina, a partir de cada história que ela vai trazendo. Então, assim, ela tem outros livros. Boa noite para quem chegou aí, Janine, Grazi, Dai também que entrou, Gel, deixa eu ver mais quem chegou aqui, Bia também que eu falei, Ananda, Raniele, que entrou mais alguém aqui, Matheus Tavares também. Janine, boa noite. Então, para quem tá chegando aí, eu já comecei a fazer um aquecimento, falando um pouquinho sobre o livro, né? A Clarissa tem outros livros importantes, tem A Ciranda das Mulheres Sábias, tem Conto dos Irmãos Green,
Libertem a mulher forte, a dor da história, o jardineiro que tinha fé. O livro possui 15 capítulos e o livro possui 15 capítulos, tem a introdução e, como eu falei, nos demais capítulos tem as histórias que a Clarissa vai trazendo. Já no prefácio, gente, eu quero só... Não vou ficar lendo os trechos dos livros, não. Como é que eu pensei a nossa dinâmica? Eu sei que muita gente conhece o livro, então para quem conhece, vai acompanhando do que já ouviu falar. E aí o que foi que eu pensei? Trazendo os insights de forma direta. Vocês vão me contando aqui nos comentários o que é que vocês têm achado. Deixa eu ver quem chegou aqui mais. Anderson Luiz, boa noite. Thay também, boa noite, Thay. Então vamos chegando. Já no prefácio, a Clarissa traz uma citação que eu acho muito interessante, né? Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração mais selvagem, do desejo ardente, né, de viver. Deixamos crescer o cabelo e usamos para esconder nossos sentimentos. Ela traz um pouco daquela crença, né, que todas as mulheres têm, a maioria das mulheres, da questão dos cabelos longos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente 4 patas. Quando a gente já lê esse prefácio, para quem não é da área da psicologia, né, muitas pessoas não são da área da psicologia, mas que não impede que possa ler, as pessoas já estranham. É interessante que o Mulheres que Correm com os Lobos, ele é um livro que é como se fosse um oráculo. Então nem todo mundo sente o chamado naquele momento. Eu mesmo já comecei a ler e parei esse livro não sei quantas vezes. Eu acho que eu tenho esse livro desde 2016 a 2017. Não é esse aqui, mas eu tinha no formato PDF. E aí depois que eu comprei o livro. E eu já comecei, fui e voltei várias vezes. Quando eu comecei o Heroína Quem é Você, fazer minha monografia, eu comecei a ler esse livro. Depois, em outros momentos da minha vida, de 2016 para cá, eu já parei, já comecei, já li. Ele é um livro que a gente entende que não deve ser forçado. Ele é um livro que você... porque todo mundo tá lendo, eu vou ler. Se você sente o chamado, todo mundo tá lendo, então vai lá. Se você sentir, vai aproveitando a leitura. Eu ficava meses num capítulo só. Ano passado que eu comecei, quando eu peguei o livro, tinha anos que eu tinha lido, eu tive que voltar para o primeiro capítulo, tive que voltar para a introdução. Porque ele é um livro muito denso, inclusive para mim, que sou psicóloga, né? E para quem não é da área da psicologia, se pergunta, mas o que é que tem a ver esse negócio de mulher selvagem em 4 patas? O que ela está querendo dizer para a gente aí quando ela coloca esse arquétipo, na psicologia a gente chama de arquétipo, que seria o formato, né, desse feminino. O que ela quer dizer com isso? Porque ela está nos comparando a lobas. Lá na frente, lá já na introdução, a Clarissa já dá algumas sinalizações porque ela está fazendo isso. Eu trouxe alguns pontos. Tô falando rápido, estou sentindo que eu tô falando rápido. Gente, quando eu fui reler a introdução, que eu acho que é um dos menores capítulos do livro, eu comecei a anotar tanta coisa, eu falei, nossa, a minha pretensão era não fazer uma live muito longa. Como é uma aula, né, vai ser uma aula, mas a minha pretensão é não fazer uma live muito longa. Mas quando eu comecei a anotar os pontos, porque eu sei que cada ponto a gente vai discorrendo alguma coisa, a gente vai, né, às vezes a pessoa vai lá e comenta, enfim... Aí eu pareci, nossa, eu vou falar um bocado. Então, eu fui anotando alguns pontos pra eu não me perder, porque eu sei que eu gosto de falar muito, pra eu não me perder. Uma das primeiras frases... Ai, nossa, já vi aqui. Gente, se travar, podem ter certeza que eu volto. Eu esqueci só de colocar aqui no comentário, pra quem tá chegando, o que é que a gente tá falando, né? Mulheres que correm com os lobos. A Janine falou aqui, não tá rápido não.
Obrigada, Janine, pelo feedback. Sim, se travar eu volto, viu? Que eu já sei que vai... Eu tenho um aplicativo que ele trava as redes sociais, eu só fico 1 hora por dia, eu já vi aqui ele sinalizar que vai travar, mas eu volto. Não saio! Ninguém sai! Voltemos, então voltando. Primeira frase do capítulo, né, da introdução: a fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em extinção. Uma coisa muito importante para a gente pensar quando a gente começa a ir por esse caminho de entender o que é esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, é entender que é um chamado à nossa natureza, é um chamado à nossa originalidade, é um chamado à nossa essência, é um chamado à nossa versão pés no chão. Então, a nossa versão sem capas, a nossa versão que não aquelas configurações que disseram pra gente, ou aquelas maquiagens que você tem que ser assim, que você tem que ser assado. Então, quando a Clarissa traz essa primeira frase já impactante, já na introdução, a fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção. E é interessante porque esse livro, ele é de 1992, Rania, ou é a minha versão aqui? Ele é mais antigo. Eu acho que é isso mesmo, década de 90. 92. A gente vê agora aí no nosso Brasil, não vamos entrar em questões políticas, mas não tem como a gente falar da questão do feminino sem a gente entrar nisso. O quanto é pregado que tem que desmatar, que tem que desmatar a floresta amazônica, que tem que construir não sei o quê, que tem que ter menos verde, nananana. Não é à toa que essa fauna silvestre, e a gente também, a gente vai observando e que quanto mais o poder, o patriarcado vai crescendo, qual é a intenção do patriarcado? É claro, derrubar também a nossa autonomia. A fauna silvestre e a mulher selvagem tem muito a ver, as duas são temidas. Primeiro, a fauna silvestre porque se entende que você poderia tá ampliando questões econômicas, que poderia estar plantando soja, que poderia estar construindo condomínios, que você poderia estar fazendo um monte de coisa. E essa mulher selvagem, que é a mulher na sua versão mais original. Mais um pouquinho pra frente, eu vou falar o que é essa mulher selvagem, que a Clarissa traz justamente para ir dando esse insight pra gente, o que é que seria isso. E aí, inspirada, por que é Mulheres que Correm com os Lobos? Ela faz vários estudos com diversos animais e ela observa que os lobos, inclusive ela faz essa comparação também, como os lobos também foram diversas vezes foram dizimados porque era entendido que eles eram perigosos. Nós também, enquanto mulheres, e a gente vai lá na história das bruxas queimadas, também fomos dizimadas em algum momento, em vários momentos. As bruxas, a história das bruxas é o ápice, né? É o dizimado de forma fogo, né? De forma física, mas diversas vezes na história, claro que a gente foi dizimada. Então, quando a gente observa, nós enquanto mulheres também, em vários momentos da história, aquela economia, aquela questão política que estava rondando ali no momento, criou um mecanismo de nos dizimar. E aí ela faz uma comparação muito interessante com as lobas, porque várias características dos lobos, nós mulheres também temos. Notei. Várias características das lobas, nós mulheres também temos. E aí ela vai pontuar, por exemplo, percepção aguçada, espírito brincalhão, capacidade, devoção. Os lobos, e é engraçado, viu? Botei a lua aqui, porque hoje é super lua. Hoje eu acordei quando eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu chamei minha irmã, pelo amor de Deus, eu tô me sentindo um pouco deprimida. O que tá aí? Que é isso? Aí minha irmã virou pra mim e falou, super lua. Tá. Porque toda vez que a lua
que é lua cheia, minhas emoções ficam tudo isso. Não sei se mais alguém aqui, quem tem isso com a lua cheia, comenta. Tem muito a ver também com o nosso, a questão instintual e com a nossa conexão com a mulher selvagem. E aí quando minha irmã falou, hoje é super lua, mano, eu falei, entendi, agora entendi. Então, e aí a gente vê também a paixão dos lobos, né, pela lua, né, o uivar também, né, então enfim. Percepção aguçada. Mulher selvagem e lobos têm uma percepção aguçada. O espírito brincalhão. Então, quando ela observava os lobos interagindo, ela via, né, eles brincando entre si, um mordendo o outro. Enfim, aquela brincadeira mesmo dos caninos, né? E a capacidade de devoção. E aí, essa capacidade de devoção, não confunda a mulher que está ouvindo agora neste momento, ou se algum homem tiver aí também, essa capacidade de devoção não é aquela devoção de submissão, não é aquela devoção de que você vai fazer tudo pelo seu companheiro até se perder, não é aquela devoção de você, quanto mãe, se expor no risco emocional, não, é uma devoção natural, é uma devoção de amorosidade, uma devoção de você sentir aquilo, sabe, no útero mesmo. Janine comentou aqui, eu até mal fisicamente passei hoje, total conexão com essa lua. Gente, a gente tem tudo a ver com a lua, tudo, nunca percebi essa alteração em mim. Observe, Bia, tem muito a ver. Então, a lua, ela vai interferir nas marés, ela vai interferir, alguns médicos dizem, né, os ginecologistas, já sabem que é muito provável muito bebê nascer na lua cheia. Quem trabalha com saúde mental, quem trabalha com CAPS, sabe também que muitos usuários, muitas vezes, acabam entrando mesmo em crise, né? Também nesse período. A lua tem uma interferência, não é misticismo, é ciência, tem uma interferência muito grande, energética sobre os nossos comportamentos, principalmente o comportamento feminino, já que quando a gente vai olhar o nosso ciclo menstrual é igualzinho aos períodos da lua. Então, outra coisa muito parecida, eu falei da questão da devoção, é a questão profundamente instintual, né? Então, assim, as lobas e as mulheres que conseguem exercer essa questão da mulher selvagem têm o instinto muito forte. Então, é aquele momento que você sente alguma coisa que você precisa fazer ou que você deseja alguma coisa muito forte, você nem sabe por quê. Se você, às vezes, for observar, você nem encontra a explicação racional, mas o seu instinto te conduz a ir para aquele lugar. Os lobos também. São tanto as mulheres quanto as lobas, mulheres selvagens quanto as lobas, têm a questão da curiosidade. Tanto que em muitos momentos da cultura, as mulheres que são ditas curiosas foram muitas vezes suprimidas, né, pelo patriarcado. A mulher não pode ser curiosa, o homem tudo bem, o homem é nato, mas a mulher curiosa é sempre tido como algo pejorativo. Realmente a lua tem interferência em total natureza. Por que não na natureza humana, né? Boa observação, perfeito, Bia. Somos natureza, né? Dotados de grande resistência e força, ambos foram perseguidos pela crença de serem perigosos. Então, como eu já falei, tanto os lobos, tanto que quando a gente pensa em lobo, né, a gente pensa logo em algo perigoso, em algo que pode atacar, em algo extremamente negativo. Então, os lobos foram perseguidos e as mulheres que tinham esse instinto selvagem, esse instinto da natureza selvagem, esse instinto de se voltar para sua essência, para sua devoção, também foram perseguidas, né? E aí eu falei das bruxas, por exemplo, que é um grande parâmetro da gente perceber como quando a gente vai nesse poder. Então, quem eram as bruxas? A maioria eram curandeiras, eram benzedeiras, rezadeiras. Então, eram mulheres que conseguiam lidar com a questão da cura muito forte. Isso assustava o patriarcado, isso que estava crescendo ali,
principalmente a medicina, né? Então, isso assustava muito eles, porque a mulher detinha um saber e um poder que eles não conseguiam alcançar. Outra coisa, a mulher selvagem. Aí a gente entra em algo, eu tô falando aqui mulher selvagem, deixa eu ver aqui, ó. Teve que ver nos comentários, pera aí. Bia comentou, verdade, instintiva eu sou. E quando não dou ouvido ao meu instinto, sempre me ferro. Este momento aí que você sente essa intuição é a sua conexão com a mulher selvagem, a sua conexão com com a sua essência primária. E quando você... E às vezes a gente não dá ouvido porque a cultura soterra isso. O dia a dia, o cansaço, patriarcado. Então a gente acha que é bobagem. Quando a gente vê, olha o que a gente imaginou acontecendo. Raniele. Se não me engano, no capítulo 12 também fala da conexão da mulher e dos lobos em relação à raiva. Eu tenho até que falar porque eu ainda estou na metade deste livro. Então, muitas coisas aqui. Então, ele é um livro que pode ser lido, não necessariamente linear. Você pode ir lendo os contos e, sei lá, vai lendo o conto, porque cada capítulo é legal ler a introdução, e aí você pode ir lendo os contos. Quando eu sou um pouco metódica, eu gosto de ler ele linear, mas é possível ler também os capítulos. Gente, é um dos livros mais importantes para a gente conhecer. Se você está precisando, por exemplo, em momentos um momento como esse, no momento que você não pode fazer uma terapia, ele é um livro que abre muito a sua mente para você entrar no processo de autoconhecimento. Eu acho que é um dos livros mais importantes para a gente entender a nossa natureza. Pode ser lido por pessoas também leigas, pessoas que não são exatamente profissionais da psicologia. Claro que alguns termos, para mim, para quem é da psicologia, são mais fáceis de entender. Porém, não exclui que você sendo ou não sendo profissional possa ler. Muito importante esse livro. E aí vem a questão, né? A Clarissa ela vai dando o exemplo de quando e como ela se sente essa mulher selvagem. Ela tem uma linhagem latina, ela é uma mulher americana, né? Nasce nos Estados Unidos. A cidade agora me fugiu o nome. Fugiu mesmo o nome agora, qual é o estado, a cidade que ela nasce. Mas ela é americana. Mas ela tem uma ascendência latina e uma ascendência húngara, né? Ela é da Hungria, tem ancestralidade. E aí quando a gente vai ver a história dos latinos, que são extremamente passionais, né? Que traz essa coisa mesmo mais caliente, traz uma história muito profunda, muito significativa, e também conheço pouco, né? A gente conhece mais a história latina, porque, claro, nós somos todos latinos, mas os húngaros também, ela traz como uma ascendência que traz uma essência de uma energia, traz um fogo também, né, para a história dessa mulher selvagem. E aí uma coisa que eu já vou fazer uma provocação para vocês, se vocês já conseguem responder, comenta aqui. Se não, quiserem entrar lá no grupo do Telegram, depois vocês podem também, depois aqui também no direct, né? Porque no Telegram não pode comentar, só eu posso postar. Vocês podem colocar aqui também. Quais são as experiências que te levam para esse selvagem? Vai imaginando aí, vai pensando. Uma das experiências que eu acho que me levam para essa questão do meu instinto, que eu sinto uma conexão maior com essa mulher chão, com essa mulher da natureza, é quando eu danço, quando eu escuto música. Então, assim, quando eu danço, hoje eu faço a dança do ventre, tenho acompanhado muito outras danças latinas também. Quando eu escuto alguns cânticos do africano também, que a gente escuta o som do tambor, o som do atabaque, são momentos em que eu sinto essa essência selvagem vindo um pouquinho à tona. Ela traz um recorte, a Clarissa traz um recorte da Segunda Guerra Mundial, que é um momento em que as mulheres foram infantilizadas e foram tratadas como frágeis e quase que tiraram todas as energias, né, dessa mulher. Então é um momento que foram infantilizadas, tidas como propriedade
e que essas mulheres ficaram impedidas. E é interessante, né? Porque se a gente pensar na Segunda Guerra Mundial, é justamente o momento que as mulheres estavam. Muitos homens foram para a guerra, fazendo esse recorte dos Estados Unidos, muitos homens tinham ido para a guerra, então as mulheres praticamente estavam ali liderando as suas famílias, né? É um momento, inclusive, que aí vai surgir um monte de coisa depois da Segunda Guerra Mundial. E ela conta que é um momento que as mulheres são infantilizadas, que as mulheres são tratadas com essa fragilidade. E aí a gente vai observando hoje também, né? Como isso ainda acontece. Quando surge alguns recortes políticos, inclusive, alguns recortes, alguns eventos sociais, alguma coisa na sociedade em que acaba tentando resgatar. Aí eu me lembro aquele. Gente, como era o chavão? Mulher do lar? Mulher do lar? Como era? Como era, gente? Mulher do nosso presidente, a mulher do. Não, que ele chamava, né? Que a mulher. Ai, meu Deus, que era a mulher que ficava no. Eu esqueci agora completamente como é que chamava. Virou uma piada, inclusive. Mulher do lar, não. Enfim, se alguém lembrar, fala aqui. E é o momento de que se tenta resgatar essa mulher frágil, essa mulher infantilizada e que depende inteiramente do homem. Então, se vocês perceberem, em vários momentos, quando se tenta fazer um controle. Deixa eu lembrar aqui quem é que vai falar. Esse é Simone Beauvoir, meu Deus, que vai dizer que toda vez que sente que precisa fazer um controle social, a mulher é a primeira que vai perder os direitos. Primeira coisa, nós somos as primeiras a perder o direito. Então, é a primeira que vai ser destituída de um cargo político, é a primeira que vai ser hostilizada. Nossos direitos vão ser os primeiros que vão ser tolhidos. E quanto mais escura for a nossa pele, maior a chance da gente perder esses direitos. É um momento que nós, enquanto mulheres, somos disfarçadas, né? Foram maquiadas. Então, quando a gente vai se maquiando emocionalmente, a gente vai escondendo essa essência de uma mulher selvagem. E é uma coisa linda. A Clarice, ela traz o livro, ela traz um contexto psicológico, ela traz um estudo muito bonito, né? Como eu falei, da questão da nossa psicologia feminina, mas ela traz de uma poesia tão bonita como ela traz, que várias vezes eu lia um trecho, né? Um parágrafo, e eu relia, porque ela ia contando, ia falando de forma poética sobre esse feminino, né? Ela fala de uma forma que você mergulha, você se sente mesmo. É um livro que tem vários mitos e traz a questão do arquétipo da mulher selvagem. O arquétipo é basicamente uma forma de ser mulher que você vê em várias histórias. Então, esse arquétipo da mulher selvagem, a gente vê em várias histórias anteriores, e ela, como cantadora, ela vai pesquisar em histórias do mundo todo, por isso também ela faz estudo da questão dos irmãos Grimm. E ela traz uma coisa linda que eu acho, que quando ela vai se observando e vai contando a história dela, e aí ela brinca, né? Quando ela ia pra igreja e ela tinha que ir toda trajada, com a roupa toda, com a saia longa, com chapéu e não sei o que. Aí ela brinca dizendo que sempre a orelha dela, de loba, acabava escapando pelo chapéu e a cauda também acabava aparecendo. O que ela quer dizer com isso de uma forma muito poética? É que mesmo a sociedade tentando encaixotar ela num quadradinho e tentando encaixotar numa forma de ser mulher, ela acabava que isso aparecia, né? Essa mulher selvagem aparecia de alguma forma. Não tem como a gente esconder. Uma hora ela realmente aparece. E aí ela fala assim da canção de Anos Sombrios. É uma canção da alma faminta. Porque quanto mais a gente nega essa mulher selvagem, quanto mais a gente nega essa nossa essência, a nossa alma vai ficando faminta. E aí ela faz um parâmetro para lembrar e para pensar como é que ela conseguia sobreviver nesse tempo, né? Como é que a alma dela era alimentada nesse tempo de tanta fome. Porque quanto mais a gente vai se moldando, dizendo sim ao outro, dizendo sim às situações,
E é interessante entender que nem sempre só a mulher submissa, aparentemente submissa, tá longe da mulher selvagem. Às vezes a mulher que acha que vive a sua sexualidade de forma livre, muitas vezes está escrava também desse parâmetro. E ao invés de estar próxima a essa mulher selvagem, não está também. Então, nem muito nem tão pouco, né? Nem uma mulher submissa e nem a mulher que se coloca em risco por achar que está vivendo de forma livre. Tem um capítulo também que a Clarissa vai falar muito sobre isso. Ela dá exemplo, por exemplo, da Janis Joplin, da Marilyn Monroe, que eram mulheres que viviam esse extremo, mas mesmo assim não estavam vivendo a sua mulher selvagem. Boa noite aí para quem chegou. Aline, Islane, Bruna, Solange. Boa noite, meninas. Estou aqui falando um pouquinho sobre a introdução do capítulo Mulheres que Correm com os Lobos, para que vocês, para quem conhece, dê mais uma refletida, pense em outros parâmetros. E para quem não conhece, conhecer e de repente ter vontade, né, de ler o livro. Tem um link, inclusive, na bio, se vocês quiserem entrar no grupo. Estou oxigenando o grupo, mandando mensagens, falando um pouco sobre o livro. Hoje eu vou falar um pouco mais também, vou colocar mais mensagens para a gente ir refletindo. E aí ela fala no canto profundo, que é a letra que volta à nossa mente quando nos dedicamos a essa regeneração. Porque justamente qual é o nome do capítulo? Deixa eu relembrar aqui para eu não falar besteira. É Cantando sobre os Ossos. O que é se cantando sobre os ossos? Então, sabe aquela coisa de esqueletos no armário? Que todo mundo tem esqueletos no armário? Todo mundo tem algo que esconde, todo mundo tem algo que se nega a ver, experiências que finge que não aconteceu, experiências que gostaria de ter vivido. E a gente precisa cantar sobre esses ossos para que esse esqueleto seja regenerado, para que essa mulher selvagem possa habitar e possa estar ao lado da gente, né, nas nossas decisões. Por isso que ela fala no canto profundo, porque esse canto profundo é uma música que só você, mulher, pode saber qual é. Claro que aí você pode fazer terapia, você pode fazer processo de autoconhecimento, para você entender qual é o canto da sua alma. Esse canto profundo, eu gosto muito disso, porque eu sou uma pessoa, como psicóloga, eu gosto dessa coisa do mito, eu gosto dessa coisa da história, porque eu acho que traz uma profundidade, traz uma suavidade também para o processo de autoconhecimento. Então esse canto profundo pode ser uma música mesmo, pode ser a dança, pode ser experiência com a maternidade, pode ser experiência na relação amorosa, mas é algo que você precisa conhecer e entender. O que é esse canto que promove que você possa juntar esses ossos que estão enterrados na sua psique, remontar essa história e você poder se curar. Eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu li no livro, é essa coisa do canto profundo, é você entender qual é a letra da sua alma. Qual é a letra da sua alma? E cada mulher tem uma letra diferente. Claro que a gente tem algumas similaridades, porque somos mulheres e vivemos numa cultura com algumas questões. Mas enfim, né? Cada mulher tem uma canção diferente para ser cantada. E é bonito, né? Ela faz até uma crítica com a psicologia. Dessa vez quando eu reli, eu vi essa crítica, que eu não tinha visto da outra vez. Ela faz uma crítica de forma poética. Ela fala assim, que como trilha que atravessa a floresta e vai diminuindo, mas quando aparece se reduz a nada. Então, a psicologia tradicional, ela traz uma trilha que você vai seguindo, mas chega um momento que você para. Eu percebo isso quando eu comecei a trabalhar com mulheres em situação de violência. E o conhecimento que eu tinha, eu me sentia assim, com uma trilha na floresta, nananana. E aí, cheguei a um ponto que eu pensava, mas pera aí, não é possível a gente dizer que essa mulher tá nessa situação porque ela quer, não é possível a gente dizer que ela precisa cortar isso e sair disso, né? Tem uma coisa além, né?
né? Não é só porque ela quer, não é só porque... E às vezes a gente sabe que não é porque ela quer, mas a gente não entende a profundidade. Então a Clarice, ela vai trazendo essa coisa da profundidade, essa coisa de entender que a própria psicologia, e isso também como psicóloga eu sei disso, produz conhecimento e muitas vezes dissemina conhecimento que não conhece essa profundidade de ser mulher, né? Sim, então mais alguma coisinha aqui, alguém falou alguma coisa aqui em cima. Tantas vezes silenciamos nossa mulher selvagem e ela vira apenas ossos. É legal isso, né, gente? A gente perceber que a gente silencia e vira ossos, mas a gente não destrói os ossos. A coisa bela do livro é que mesmo a gente silenciando e virando ossos, a Clarissa diz que é possível a gente desenterrar esses ossos, cantar sobre esses ossos. Isso eu tô dando um spoiler, que isso é do capítulo 1 já. Não é na introdução. Enfim, mas aí já spoiler no próximo capítulo do estudo. Próximo capítulo ela vai nos contar como é que a gente vai cantar sobre esses ossos, né? Mas enfim. É no 1. Eu lembrei já contando spoiler aqui. Já contei, gente, mas assim, tem que ler porque não é só isso, é muito mais. Fiquei encantada com o contexto do capítulo que você passou, Rani. Me despertou o interesse de comprar o livro. Sim. E assim, Bruna, toda vez que a gente lê o capítulo, hoje eu fui reler. E olha que eu reli, deu uma passada de olho assim, pra ir pegando os trechos que eu queria falar hoje pra vocês. E mesmo assim, parece que a gente ainda não leu. É uma coisa incrível, né? Eu acho que vocês já passaram por isso. Lendo um livro ou assistindo um filme, que às vezes você vai e assiste de novo e você fala, ué, e tinha isso aqui, eu nem me lembrava. Boa noite, Valdelice, boa noite. É um livro encantador, Mulheres que Correm com os Lobos, e é um livro denso. É um livro denso do ponto de vista de você ler e você catar fichas, gente, por semanas. Eu lia parágrafo e ficava assim... Tem o capítulo 9 que eu li agora nas férias, que eu não li todo. Não, eu li todo. Eu li todo. Que é o dos sapatinhos vermelhos. Eu ficava assim, ó. Meu Deus, nossa. Então, assim, é um livro incrível. Patinho Feio também é barriga, é foda. As questões da alma feminina não podem ser tratadas como algo a ser moldado, né? Muitas vezes a psicologia se prestou esse serviço. Infelizmente, temos aí essa laceração na nossa história da psicologia. Inclusive, quando a gente vai observando antes de Freud, que Freud vai pensar a questão da histeria, e ele vai observando que as mulheres, na verdade, tinham ele é neurologista, ele vai percebendo, né, vai trazendo a questão, essa visão da psicologia, vai surgindo a psicanálise e tal. Ainda a psicanálise ainda se prestava a esse papel de moldar, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar crítico, mas entender que era o que eles tinham naquele momento. É o que se podia ter. Como ela é junguiana, Jung era um seguidor de Freud, Jung, enfim, era um seguidor e depois rompe, porque vai entendendo outras coisas além. Mas o próprio Jung, tem um livro que eu li dia desses, que o próprio Jung também ainda trazia ranços dessa limitação da estrutura mesmo, de entender o nosso feminino. Nós somos complexas, muito complexas. E não podemos entender o ser mulher por coisas limitadas. Tem que ter uma profundidade, né? Instruções deixadas. E aí, por que a Clarice ela vai trabalhar? Nossa, tem vários tópicos aqui. Me lembrei agora da live de Jorge Matheus, que eles tem vários tópicos que eu não vou poder falar. Para quem tá no Telegram, eu vou continuar os tópicos lá no Telegram, vou disponibilizar lá o resumo para vocês poderem continuar saboreando. Aí vem a questão da mulher selvagem, isso aqui eu acho importante falar. Ela diz, a Clarissa vai nos contar que as histórias vai nos deixando rastros e pegadas
do ser, né? Do ser mulher, do entender da individuação feminina, da mulher selvagem. Tanto que toda vez que meus clientes contam um sonho, principalmente as minhas clientes contam sonhos, e existe um arquétipo muito comum nos sonhos que eu acho, não me lembro, é o capítulo do Barba Azul. Barba Azul. Barba Azul, gente? Barba Azul. Falou sobre esse capítulo. O capítulo do Barba Azul, que é a questão do predador. É muito comum as mulheres sonharem com esse arquétipo do Barba Azul. Muito comum. São aqueles sonhos que você sonha fugindo de alguém, você entra na casa, você não consegue fechar a porta, ou você sonha que é perseguida. Barba Azul, enfim. E a mulher selvagem, e por que esse nome mulher selvagem, antes de explicar exatamente o que é essa mulher selvagem? Ela acredita que você... São as palavras poderosas. No coach a gente fala muito disso, né? Quando a gente estuda, quando a gente trabalha com as perguntas poderosas. Quando você pensa em mulher selvagem, é como se você criasse, é como se você batesse na porta da psique profunda feminina. Porque a mulher não sabe nem o que de acha é isso. Mulher selvagem, a mulher não entende, mas algo nela se revira. Algo nela diz... que negócio é esse aí que a Rani tá falando? Mulher selvagem? Deixa eu parar pra entender o que é isso aqui. Ela acredita, Clarissa afirma que só de a gente ouvir mulher selvagem, todas as mulheres no mundo que escutam isso, qualquer cultura, elas entendem o que é isso sem entender cognitivamente, ou entender que você sente o que é isso, o que é essa mulher selvagem. Não importa a cultura que você vive, não importa de onde você veio, você entende, você pode não saber explicar. Então, mulheres que estão aí na live, vocês que estão aí, quiserem já falar pra vocês, né? Manda aqui, ó, quanto tempo tem? Já 7h42. Pronto, temos 15 minutos. Se vocês quiserem compartilhar a partir de agora, que eu já vou finalizando, vou deixar as outras reflexões lá pro Telegram, essa e mais... toda vez que a gente escuta a mulher selvagem, a gente sente um negócio na nossa alma, e aí um pouco da constelação vai nos explicar, inclusive, que é algo ancestral, é algo que a gente sente lá das nossas avós, a gente sente... Eu fiz uma reconexão com uma matriarcado da minha família muito forte, principalmente com a minha avó paterna, né, que foi a avó que eu conheci. A materna eu tinha 2 anos quando ela desencarnou. Mas assim, eu comecei a reeditar minha relação com a minha avó, entendendo o que é essa mulher selvagem a partir desse livro. É muito legal. Eu só quero falar um pouquinho pra vocês. Quando a gente... Poxa, tem coisas importantíssimas para serem ditas ainda. Quando é que a gente percebe essa mulher selvagem? As mulheres percebem quando estão grávidas, quando estão amamentando, quando estão cuidando e nessa devoção no seu relacionamento amoroso, lembrando que essa devoção que ela traz não é submissão ao seu companheiro, mas é uma relação com seu companheiro ou com sua companheira genuína mesmo, de entrega. Quando você defende os seus amigos, quando você defende os seus pais, são momentos que você entra em contato com essa mulher selvagem. Quando você cuida do seu jardim, quem gosta de cuidar de plantas, quem gosta de cuidar dos animais, são momentos que você entra em conexão também com essa mulher selvagem. E aí quando você está em equilíbrio e deixa essa mulher conduzir também a sua vida, os seus instintos, a sua intuição, você adquire um relacionamento mais saudável consigo mesmo, a sua vida floresce. Tudo muda. Sua vida floresce, você consegue adquirir profundidade, saúde nas suas relações, com o trabalho, com os amigos, com a família, com o namorado, com os filhos, com o companheiro, com a companheira. A sua criatividade desabrocha também. E a criatividade não é só para você criar coisas de arte, é uma criatividade para você se recriar mesmo, né? Deixa eu ver aqui uma coisa importantíssima. Quando a gente recebe também essa mulher selvagem, a gente se torna... Eu escuto muito isso, não como é que chama? Não é
Esqueci a palavra. Nossa, é legal quando a gente esquece as palavras. Eu escuto muito isso. Não é arrogância. Quando a gente se torna essa mulher sábia. Meu cachorro tá batendo na porta aqui. Quando a gente se torna essa mulher sábia, né? Quando a gente consegue ser essa referência feminina para outras mulheres. É um momento também que a gente está em contato com essa essência. Eu escuto muito isso das outras mulheres, né? Das minhas clientes, das minhas amigas, que às vezes eu dou insights que eu nem sabia, nem lembrava. E aí é o momento que eu percebo que eu estou em contato também com essa essência. Esse selvagem lembra de quem somos e do que representamos. Então esse selvagem é algo original, é algo natural, é uma coisa nata, é uma coisa de integridade, uma coisa passional e algo que te traz limites saudáveis. Então não é como eu falei, às vezes a mulher pode pensar que selvagem tem a ver com ela viver essa sexualidade dela de uma forma que ela se coloque em risco, por exemplo, físico, risco sexual, risco psicológico. É algo que você vive plenamente, mas que você entende os seus limites saudáveis. E deixa eu ver aqui algo importante pra gente, pra eu ir finalizando. Essa criatura, sim, o que acontece quando essa mulher selvagem tá na nossa vida, né? Essa criatura sempre megera criadora, deusa da morte, virgem decaída ou qualquer uma de séries de outras personificações. E é interessante porque essa mulher selvagem sabe, essa mulher selvagem, essa mulher original, ela sabe quando as coisas precisam nascer e quando as coisas precisam morrer. Quantas vezes na nossa vida a gente não admite que algumas coisas precisam ir embora e quantas vezes na nossa vida a gente não admite que algumas coisas precisam recomeçar. E quando a gente entra em contato com essa mulher selvagem, a gente começa a entender que coisas precisam terminar, que coisas precisam recomeçar. Quando a gente está com essa relação interrompida, a gente se sente extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, medo, uma sensação de você estar amordaçado, uma sensação que você está sendo calada à força, sabe? Que você está sendo desestimulada também. Quando você corta essa essência. E você acaba tendo medo de revidar, sabe? Medo de sentir o novo, medo de sentir a vida mesmo. Então, muitas mulheres acham que a racionalidade é a forma saudável de vivenciar esse feminino. Mas não, a forma saudável é você vivenciar isso de uma forma original, de uma forma que você sinta as coisas. Por isso que adoecemos tanto, né? Principalmente do nosso feminino. A gente adoece muito. Então, temos tendência a adoecer aqui, nas mamas e na região do nosso útero, né? Na região sexual. Se bem que as mamas também, né? A gente pode entender como sexual também. Mas porque são dimensões do nosso corpo em que a gente vai adoecendo também do nosso feminino. Então, gente, é isso. Essa mulher selvagem tem a ver com uma essência original, sabe? Uma essência natural. É tudo que está por baixo de todas as máscaras que você utiliza para se defender do mundo, não a defesa que... essa defesa que, na verdade, afasta as pessoas de você e que afasta que você sinta os seus próprios sentimentos. Uma forma da gente reconectar com isso é a gente trabalhar com coisas de arte, né? Coisas do fazer com a mão, coisas que façam com que a gente crie, recrie e que nos deem essa sensação de passionalidade também. Isso, né? Deixa eu ver se aqui temos algum comentário, porque para finalizar. Na disciplina Psicologia Analítica em Junguiana, na faculdade, em uma apresentação, o grupo falou sobre o velho Barba Azul. Acho que é desse livro. Sim, é ele mesmo. É incrível a história. Incrível. Boa noite. Muito legal essa história em compartilhar conosco. Muito legal essa ideia em compartilhar conosco. Obrigada, Dai. Boa noite. E é isso, minha gente. Cid, fala comigo aí. Olá. É Cid mesmo?
Então, dei um apanhado geral do primeiro, da introdução. Na verdade, ainda não é o primeiro capítulo, da introdução. Pensei que ia levar menos tempo, mas não tem como, porque eu pulei um monte de coisas importantíssimas para serem ditas, porque é muita informação legal, mas eu espero que vocês tenham saboreado aí essas ideias, que vocês tenham mergulhado nessas ideias. E vai continuar, quem quiser saber um pouco mais, eu vou continuar trabalhando com essa proposta. Se você quiser, já tem o livro, quiser dar uma relida e quiser compartilhar um pouquinho. Mas a coisa da live só é ruim por uma coisa, porque a gente não tá vendo as pessoas e eu gostaria muito de ver as pessoas e a gente tá comentando, né? Mas assim, os comentários a gente já consegue sentir a energia feminina. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Temos poucos minutos para acabar essa live. Muito bom, obrigada, Dai. Obrigada, Janine. Que bom, gente. Vamos entender, né? Quem é. Eu vou pedir para quem esteve hoje nessa live, quem vai assistir agora a reprise, que você perceba em você quando você está em contato com essa mulher selvagem. Quais são as coisas que você faz no seu dia a dia, diante de tudo que eu falei, que te fazem entrar em contato com essa mulher selvagem. Se você não consegue ainda perceber isso, me responde só uma coisa. Quando você escuta mulher selvagem, o que é que isso te causa? Te causa ansiedade? Te causa alegria? Te causa... O que é que você sente? 2 perguntas. Isso... Vamos uivar hoje. Hoje é super lua, a gente tem que uivar pra lua, gente. Quando é que você percebe que está em contato com essa mulher selvagem? Gente, quanta coisa, né? Então é isso que eu gostaria e tinha para falar para vocês sobre esse livro. Estava há muito tempo que esse livro me chama para eu compartilhar e eu fujo desse chamado, né? Porque a gente não está livre de fugir também, mesmo sabendo qual é a nossa missão. E para mim foi muito legal compartilhar com vocês. Quando a gente fala e compartilha, a gente percebe também o tanto de coisa que a gente sabe e que a gente nem sabia que a gente sabia. Isso é muito legal. Eu vou deixar a live salva, vou salvar, com fé em Deus, com fé na deusa, vai salvar a live e pretendo compartilhar depois no YouTube e aqui também pelo IGTV alguns trechos dessa nossa conversa de hoje, tá bom? Um beijo grande para vocês, que vocês entrem em contato com essa mulher selvagem e que ela seja capaz de te dar essa sensação de intuição, de visceral e de vida. Insegurança, quando acontece algo com a minha família, quando acontece algo com alguém muito próximo a mim. Você sente esse contato com a mulher selvagem? É isso? Sim? Se alguém quiser comentar também no direct algo que de repente reverberou, né, com esse bate-papo, algo mais sim, vou indicar algo que eu sempre indico para as minhas clientes e para todo mundo que procura. Escreva o que você sente quando você escuta mulher selvagem. O que é que isso te causa? Se você ainda não conseguir pensar quando é que eu sinto isso, né, que essa mulher selvagem aparece, escreva o que isso te causa. Mulher selvagem. Em mim, por exemplo, me dá uma sensação de vida. Dança, eu penso em floresta, eu penso em dançar debaixo de uma super lua no meio da floresta com um grupo, né, de irmãs, de mulheres e a gente celebrar. Isso que eu sinto quando eu penso em mulher selvagem, né? Isso que me causa. E me dá uma sensação de saudade também, me dá mais de saúde também, de um equilíbrio, né? De uma sensação que eu tô chegando à minha versão original. Porque mesmo que a gente ache que chegou, a gente chega e vai aprofundando e vai se conhecendo mais. E cada ano que passa e cada experiência a gente vai se reconhecendo. Tá bom? Boa noite pra Rafa. Rafa, já tô terminando a live, mas vou deixar salva. Se você quiser assistir aí depois e comentar, estamos aí, certo? Muito obrigada a todos vocês, a presença da energia feminina. Vamos uivar para a lua, porque hoje é super lua.
Muito obrigada, gente. Estou muito feliz com essa primeira aula e vou disponibilizar as próximas aulas. Pretendo continuar toda terça-feira para a gente fazer um bate-papo de insights mesmo sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Leiam o livro. Acho que tem a versão também digital no Kindle, deve ter, não sei. Temos versão aí, não sei, de repente é um dos livros do Kindle, por exemplo, estão até disponibilizando de forma gratuita, né, que tem vários. Não é, mana? Não é não? Acho que ele não Minha irmã disse que não é não. Não é. Mas procurem. Vejam que é um livro muito poderoso para todas nós mulheres, para os homens também, né, que querem reconhecer esse feminino e respeitar, tá bom? Beijo grande, saudações a todas as mulheres, a todas as almas femininas, que a gente possa curar as lacerações espirituais e psicológicas que a gente tem em nossa alma. Beijo, tchau!